suas casas, Deus os abençoe grandemente. E os que estão aqui também, que o Senhor nos abençoe. Nós estamos numa série de mensagens desde o mês de novembro e continuaremos no mês de dezembro sobre quem é Jesus, exposições do Evangelho de João. E temos meditado sobre os 7 eu sou de Jesus, essas afirmações de Jesus nesse Evangelho. Nós já meditamos sobre eu sou o pão da vida, foi a primeira declaração de Jesus no Evangelho de João, do eu sou. Depois nós vimos eu sou a luz do mundo. Depois meditamos eu sou a porta das ovelhas. No domingo passado foi sobre eu sou o bom pastor. E hoje será a quinta mensagem, a quinta afirmação contundente de Jesus, o eu sou a ressurreição e a vida. Então eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11. Vamos ler do verso 25 ao 27. João, capítulo 11, verso 25 ao verso de número 27, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém? Essa afirmação, a quinta afirmação que Jesus faz no Evangelho de João sobre o eu sou, é muito significativo, irmãos. Por quê? Jesus, aqui no capítulo 11 em diante, quando nós fazemos um estudo do Evangelho de João e dividimos em 2 grandes blocos, a primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, ou metade, ou inteiro do 11, muitos estudiosos entendem, vocês receberam aí aquele estudo bíblico, né, curtinho, introdutório sobre o Evangelho de João. Ele vai apresentar para nós que ali seria o Evangelho dos sinais. Lembrando que essa expressão aparece constantemente nesse Evangelho, com o intuito de ensinar, demonstrar para os seus ouvintes que os sinais miraculosos que Jesus realizava tinha por objetivo apontar que ele, Jesus, é Deus e a sua divindade. Do capítulo 12 até o final, os estudiosos do Evangelho de João chamam do Evangelho da Glória. Por que usam essa expressão, pastor? Porque do capítulo 13 para frente, até o final dele, é o momento da crucificação de Jesus. São as últimas horas de Jesus enquanto ele esteve aqui. E as afirmações do eu sou, no capítulo 14, que é a 6ª afirmação, e a 7ª, eu sou a videira verdadeira, no capítulo 15, elas são a preparação, que já começa aqui no capítulo 11, uma preparação de Jesus aos seus discípulos a respeito daquilo que ele iria, Jesus, realizar na cruz do Calvário. Dito isso, uma das maiores dificuldades, irmãos, irmãs, amigos que estão nos acompanhando, da humanidade, da raça humana, é lidar com a morte. Não é verdade? Difícil. E nós, pela dificuldade que temos de lidar com a morte, nós somos muitas vezes criativos para tentar amenizar, até mesmo utilizar essa palavra, morte. Seja para suavizar, seja para disfarçar essa expressão, que é uma palavra dura de nós pronunciarmos, de ouvirmos e mesmo de lidar, que é a palavra morte. Quando a gente olha ao longo da história, vamos observar, seja em poemas, seja em mitos, em lendas, em outros estilos literários, a ideia de tomar algum tipo de elixir e nunca morrer. Né?
de tomar alguma água abençoada, um líquido, que as pessoas vão viver para sempre. Tamanha a dificuldade que nós temos de lidar com a morte. Ninguém quer morrer. E aí usamos eufemismos para a palavra morte. Fulano descansou. Fulano dormiu. E outras palavras para tentarmos amenizar, suavizar essa expressão tão forte, chamada morte. Outros tentam explicar que o que existe é obra do acaso, que não existe intervenção divina de Deus na história, mas isso é muito distante da realidade. Tendo em vista que a morte, irmãos, irmãs, amigos, ela é inimiga da raça humana, que entrou no mundo através do pecado. Lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, quando Adão peca, desobedece ao Senhor, a morte, não somente física, mas espiritual também, passa a conviver juntamente com todos os seus descendentes. No dia que Adão peca, todos morrem. E essa afirmação contundente das Escrituras, pelo próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, quando diz que todos pereceram, ou todos morreram e carecem da graça ou da glória de Deus. A morte, no sentido bíblico, nunca significa extinção, mas separação. Todo homem está destinado, segundo as Escrituras, a morrer fisicamente. Quantas vezes, irmãos? Uma vez. Hebreus escreve isso, a carta aos Hebreus, e fala que o homem está destinado a morrer apenas uma única vez e segue-se o juízo. Ao empregar aqui no capítulo 11 um eufemismo, Jesus está dizendo que a tendência inicial da raça humana é o que? Suavizar ou minimizar a morte, buscando explicações para ela. Da mesma forma que tentamos negar a morte, também tentamos diminuir ou relativizar muitas vezes a declaração, essa afirmação contundente de Jesus no verso 25 e 26, quando ele afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? A pergunta que Jesus faz naquele contexto maior do capítulo 11, onde Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, seu grande amigo. A história inicia-se no capítulo 11, Jesus vai de uma cidade a outra, chamada Betânia, e o relato bíblico a gente vai observar no capítulo 11 que Jesus demora a chegar. Tanto que uma das expressões utilizadas pela irmã de Lázaro era: Senhor, se eu tivesse chegado aqui antes, de repente, quem sabe, meu irmão não tivesse morrido. Jesus vai explicando para aquelas irmãs de Lázaro e para as pessoas que ali estavam que o que ele ia realizar iria trazer glórias a Deus. Nada que Jesus fez e faz, irmãos, é obra do acaso, ou na linguagem mais popular e jovial, Jesus nunca dá um ponto sem nó. Não é? Tudo que Jesus fez nas Escrituras e faz ainda nos dias de hoje é para nos ensinar. Jesus é muito didático. Ele não faz nada à toa. Ele não perde tempo. Ele sempre tem algo a nos mostrar, a nos instruir a respeito da sua pessoa, de quem ele é, da sua obra, do que ele realizou na cruz do Calvário. Jesus declara abertamente: eu sou a ressurreição e a vida. E não adianta nós tentarmos pensar aqui que Jesus está utilizando uma figura de linguagem, uma linguagem poética. Não, essa é uma afirmação contundente que Jesus faz a respeito de si, onde ele afirma, conforme nós temos observado no Evangelho de João, que Jesus é Deus. E que não podemos ter dúvida alguma a respeito disso, porque é a base da nossa fé. Essa crença, essa doutrina, esse ensino bíblico é fundamental
e que nos diferencia como cristãos de demais grupos religiosos que não creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A afirmação de Jesus aqui é muito importante para a nossa fé. E a gente vai ver isso ao longo da mensagem, com a graça do nosso bom Deus. Continuando. Ao ser questionado no texto, vocês leem isso com calma no capítulo 11, Marta comentou sobre a ressurreição no último dia, como um evento futuro que ainda iria acontecer. Isso está tudo no capítulo 11. Algo reservado à frente, que de fato vai acontecer, irmãos. Essa é a nossa fé. Nós cremos que todos os que morreram com Cristo no passado e que vão morrer posteriormente irão ressuscitar com Cristo. Amém, irmãos? Amém. Essa é a nossa fé. Todos os que morrem com Cristo, que já morreram em Cristo Jesus, irão ressuscitar no último dia e viverão eternamente com Ele. Eternamente com Ele. Mas aqui Jesus afirma ser a vida no presente e declara que já possui poder sobre a morte naquele momento. Interessante notarmos, irmãos e irmãs, que Jesus, nos evangelhos, ele ressuscitou 3 pessoas. Essa aqui foi a terceira. Qual a diferença dessa ressurreição aqui de Lázaro para os demais? Os 2 outros relatos que estão contidos no Evangelho de Lucas e de Marcos, Jesus dá uma palavra e a pessoa ressuscita apenas com a sua palavra de longe, no mesmo dia, e o outro da mesma forma, no mesmo dia. Isso é significativo no texto bíblico. No Evangelho de João, Lázaro, o texto vai mostrar para nós que ele já havia morrido já há 4 dias. O relato bíblico vai mostrar para nós que o corpo de Lázaro estava em decomposição, cheirava mal. Lembre-se, irmãos, dos embates que Jesus tinha com os religiosos, os fariseus, os escribas, no Evangelho de João. Se a gente voltar às mensagens anteriores, os capítulos anteriores, vocês vão lembrar que em vários momentos as afirmações de Jesus do eu sou, elas se chocam frontalmente com aquilo que os fariseus estavam passando, ao ponto deles mesmos perseguirem, tentarem em vários momentos no Evangelho de João matarem Jesus. Isso acontece no capítulo 7, isso vai no capítulo 8, no 9, no 10 e continua aqui no 11, até chegar o momento da crucificação de Jesus. Até chegar o momento da crucificação de Jesus. Esse diferencial, irmãos, é muito significativo porque tinha-se uma ideia na época de que se alguém morresse, era uma crença popular, se ela poderia voltar à vida depois do terceiro dia. Até o terceiro dia. Jesus, ao ressuscitar Lázaro com 4 dias, ou seja, o corpo já estava cheirando mal, tirava também aquela crença popular que existia na mentalidade daquelas pessoas de que Lázaro pudesse ressuscitar ainda. Na cabeça deles, pois já se passaram 3 dias, é o 4º dia, o corpo já cheira mal, já está em decomposição, não tem mais jeito, acabou, ele não vai ressuscitar mais. Mas Jesus quebra mais um paradigma aqui importante. Ao ressuscitar Lázaro 4 dias depois, como o corpo já estava em total decomposição, já não tinha um bom cheiro, e ele realiza um milagre profundo, gigantesco, naquele momento ali. Ao operar esse feito extraordinário, Jesus disse que ele mesmo era a essência do milagre, irmãos. Ele não teria a vida eterna ou venceria a morte. Sua condição não viria como um evento futuro. Jesus ressuscitou Lázaro para demonstrar que a vida eterna faz parte da sua natureza, irmãos. As Escrituras afirmam, por meio do apóstolo Paulo,
que no dia que eu e você nascemos de novo, ou seja, fomos regenerados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, vai dizer que nós fomos ressuscitados com Cristo, irmãos. Só na eternidade? Não. Nessa vida, irmãos. Aqueles que nasceram de novo, ao ouvir a mensagem do Evangelho e creram nessa mensagem, foram ressuscitados com Cristo. Por quê? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios 2. Jesus, esse milagre que foi realizado por Jesus, foi operado por ele alguns dias antes da sua crucificação. E mais, como diz a didática e cuidadoso conosco, irmãos, isso mostrou para os discípulos e para nós ainda hoje, no contexto imediato aqui dos discípulos, serviu para alimentar a fé dos seus seguidores. De que ele, Jesus, iria o quê? Ressuscitar, irmãos. Jesus, o tempo todo nos evangelhos, ele faz essas afirmações de que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Em Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13, quando Jesus está no templo pregando aos religiosos, a todas as pessoas que estavam ali presentes, ele olha para aquele templo e diz que não iria ficar pedra sobre pedra, que em 3 dias tudo ia ruir. Mas ali ele estava dizendo ao mesmo tempo uma profecia que iria se cumprir com a destruição do templo, como de fato aconteceu no ano 70, quando o Império Romano vai sitiar toda Jerusalém e vai invadir Jerusalém e vai destruir a cidade de Jerusalém. E de fato não ficou pedra sobre pedra. Foi um imperador chamado Tito, um imperador romano, no ano 70, isso está na história. E destrói o templo de Jerusalém por completo. Jesus disse essas palavras 30 anos antes. E ao mesmo tempo que esse templo seria destruído, Jesus está fazendo um paralelo a respeito de si próprio. Que o templo, o corpo dele, seria morto, destruído, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Iria levantar, como de fato aconteceu. Avançando, ao realizar esse sinal da vida de Lázaro, ele, Jesus, estava preparando os discípulos para a sua própria morte e ressurreição que ocorreria mais adiante. Esse foi o último milagre público que Jesus fez até sua prisão, irmãos. Foi o último. E não foi à toa ele realizar esse milagre da ressurreição, porque isso alimentou a fé dos discípulos. Jesus está ensinando a esses discípulos o que iria acontecer com ele mais adiante. Ele iria morrer, mas eu vou ressuscitar. E essa é a base da nossa fé. Por isso podemos pregar nos evangelhos, por isso fazemos missões. O que nos mantém de pé nos momentos difíceis é a certeza de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, irmãos. E que Ele faz morada na minha e na sua vida, aí dentro do seu coração. E que fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E que estaremos na eternidade com o Senhor, irmãos. Foi um milagre gigantesco. E foi feito num momento muito estratégico aqui. Em que momento, pastor? Pouco antes da Páscoa. Jesus realizou esse milagre. Irmãos, nada, volta a dizer, o que Jesus fez e faz é à toa. Ele nos ensina o tempo inteiro. A Páscoa é uma festa que reunia pessoas de tudo quanto é canto do mundo para celebrar a Páscoa. Ao realizar esse milagre, perceba a conexão disso com essa festa. Importantíssima. Vejam, o evangelista, o João, vai afirmar que, no capítulo 5, que as Escrituras testificam de Jesus.
Ou seja, na mentalidade de João, nos seus escritos, os sinais realizados por Jesus apontavam para quem? Para tudo aquilo que está no Antigo Testamento e que está se cumprindo em quem? Em Jesus, irmãos. Ano que vem nós teremos o mesmo desafio aqui como igreja, no 2022. Qual, pastor? Spoiler agora, né? Nós vamos fazer um panorama durante o ano de 2022 de toda a Bíblia, irmãos. De Gênesis a Apocalipse. As nossas escolas bíblicas dominicais, pelo nosso bom Deus, nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse durante o ano inteiro. Por que isso, pastor? Para a gente ter uma noção básica, geral de toda a Bíblia, de como que ela aponta para Jesus. A gente olhar os personagens bíblicos, as histórias, como que tudo vai convergindo para a pessoa bendita, a obra redentiva de Jesus na cruz. Nada é à toa. Nada é à toa. Caminhando, irmãos. Era um pouco antes da Páscoa, quando Jesus fez esse milagre. A ressurreição de Lázaro também era uma evidência gigantesca da divindade de Jesus, que é o que ele mesmo afirma com essas frases profundas do eu sou contidas nesse evangelho. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, de 1 a 3, diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A Bíblia, irmãos, mostra para nós que antes de nós nos encontrarmos ou sermos achados por Jesus, nós estávamos mortos espiritualmente, vivendo de uma maneira independente e à parte de Deus e da sua vontade. E seguíamos, conforme o texto aqui lido de Efésios 2, de 1 a 3, nós seguimos ao mundo, ao diabo e à carne. Esse era o nosso curso do mundo, sem Cristo, nas nossas vidas. Estávamos destituídos da glória de Deus e debaixo da ira de Deus. A experiência aqui contada e demonstrada por Jesus aqui na vida de Lázaro, ela ilustra para mim e para você, irmãos, de maneira muito eficaz, muito apropriada, o que acontece com o pecador quando ele crê em Jesus. O que acontece? Ele passa a viver, irmãos. Amém? Ele estava morto. Quando nós cremos em Jesus pela graça de Deus, pela sua misericórdia que nos alcançou, nós saímos da condição de morto para vivo. E foi exatamente o que Jesus realizou na vida de Lázaro. Ele estava morto, cheirava mal, como nós um dia, também antes de Jesus, vivíamos, mortos, como zumbis, espiritualmente mortos, ovelhas desgarradas, andando nas trevas, sem o pão da vida. Olha a sequência. Distante da porta das ovelhas. Mas Jesus, os eu sous das suas afirmações, da sua divindade, vai resgatando tudo isso e nos trazendo de novo, irmãos, para a vida, como fez com Lázaro. Lógico que Lázaro depois morre, né, irmãos? Né? Mas o ponto de destacar aqui é que a ressurreição de Lázaro, realizada por Jesus, é um milagre gigantesco.
que ilustra a nossa condição de espiritualmente mortos, quando estávamos sem Cristo, mas que agora, em Cristo Jesus, estamos vivos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, afirma: irmãos, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Irmão, isso aqui é muito lindo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Nós morremos em Cristo e seremos ressuscitados nele, irmãos. A Bíblia e as Escrituras afirmam categoricamente que Cristo ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Sem a ressurreição, irmãos, não teria sentido nós estarmos aqui. A nossa fé só faz sentido porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a ilustração dele ressuscitar Lázaro era um preparo para os discípulos daquilo que ele, Jesus, iria passar mais adiante. Caminhando aqui para o final. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria fé cristã, não tinha igreja, não tinha cristianismo. Por quê? A ressurreição de Cristo é o coração, é o centro da nossa fé, é a base da nossa fé, irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14 ao 20, diz assim, e aqui eu concluo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. A nossa fé, irmãos, ela está firmada na ressurreição de Jesus. E por isso, podemos viver, ter vida, quando nós não tínhamos, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Concluo com um hino do cantor cristão, 283.